aí, rapazigos e raparigas deste meu YouTube! Sejam bem-vindos à retomada da série de maior sucesso do canal. Sejam bem-vindos ao retorno da série Origem! E depois de ficar por volta de uns 10, 11 meses sem postar nada dessa série, sem dar algum aviso sequer, sem falar qualquer coisa sobre quadrinhos do canal, estamos retornando no maior estilo, porque hoje iremos falar de uma das maiores graphic novels de todos os tempos, escrita por nada mais nada menos que Alan Moore e distribuída por uma das maiores editoras de histórias e quadrinhos de todo o planeta, a DC Comics. Hoje iremos falar de Watchmen, então não perca, logo depois da vinheta, esse Origens especial retorno. Então, peoples, bora lá começar com a bagaça. Watchmen é considerada uma das maiores graphic novels de todos os tempos. Ela foi escrita por Alan Moore e ilustrada por Dave Gibbons, e foi publicada pela DC Comics em 12 edições entre os anos de 1986 e 1987. E ela é considerada uma das maiores histórias em quadrinhos de todos os tempos. Mas então o que a faz ser uma história especial, uma história em quadrinhos muito mais elaborada e fodástica? Bom, primeiramente, como eu falei, ela é escrita pelo Alan Moore, que pra quem não sabe já trabalhou em diversos projetos como O Monstro do Pântano, V de Vingança e Batman, A Piada Mortal. Então se você olhar a carga que esse roteirista já tem, você vai dar muito mais valor simplesmente por ter o nome dele lá na capa do Watchmen. Bom, mas fora a carga, todo esse prestígio que ele tem, ele também fez um ótimo trabalho criando uma história, não vamos dizer inovadora por todos os ângulos, porém uma história que te faz refletir e te faz mudar o estilo de pensar sobre o assunto super-heróis. E o enredo da bagaça é o seguinte: Watchmen se passa em uma dimensão paralela, então diversas coisas são diferentes da realidade, como Richard Nixon ter ganho a guerra do Vietnã no comando dos Estados Unidos, a maior fonte de energia não ser mais o petróleo e os carros serem movidos a eletricidade. E isso tudo ocorre por causa da existência do único ser super poderoso da história, o Dr. Manhattan. E nesse mundo paralelo, as pessoas eram inspiradas pelas revistas de super-heróis que existiriam até meados de 1970, sendo substituídas por revistas de piratas. E o primeiro herói que surgiu foi o Coruja, que junto com outras pessoas sem poderes ou habilidades especiais, formavam um grupo Minutemen. E foi esse grupo que inspirou e originou o grupo dos protagonistas, que era chamado de Cream Busters. E o grupo era formado pelo Coruja 2, Comediante, a Espectral, Ozymandias, Rorschach e o Dr. Manhattan. E foi por volta de 1977 que foi promulgada a Lei Kinney, que proibia os mascarados de agirem em cima da lei. Então por causa disso a maioria dos mascarados se aposentou e o Dr. Manhattan e o Comediante continuaram agindo, só que sob tutela do governo. E por outro lado, Rorschach, que era outro mascarado que fazia parte do mesmo grupo que esses dois, continuou agindo, só que fora da lei. Ele não quis se registrar, porque ele achava que não era justo, porque o governo só defendia o que eles queriam. Porém a história só se inicia pra valer com o assassinato do Comediante, que chama a atenção de Rorschach, que começa a investigar o caso e tenta chamar a atenção de seus ex-parceiros de equipe, porque algo grande está começando. E estamos aqui com meu parceiro Dark. Fala aí, Dark. Olá. E vamos debater então um pouco sobre Watchmen, falar um pouco sobre os personagens, falar o porquê essa revista conseguiu ficar tão famosa, porque o pessoal gostou tanto dela. E então vamos lá. Como você conheceu a revista, mano? Então, uma amiga dos meus pais veio aqui em casa e falou: ah, tem esse filme e tal, Watchmen. Daí eu assisti o filme, antes de ler o gibi. Eu assisti o filme, gostei muito do filme, apesar do Alan Moore ter falado que ele foi ruim. Depois eu li o gibi e eu, tenho que dizer, teve suas diferenças, mas eu gostei muito dos dois. Pô, eu não cheguei a assistir o filme, eu só li o gibi mesmo. Eu também fico meio pé atrás pra assistir por causa de uma entrevista que o Alan Moore fez, que ele disse que o cinema é um meio de entretenimento que só quer dinheiro e é uma forma diferente de contar a história. E ele falou que escreveu o Watchmen para ser contado e ser fodelástico mesmo para histórias em quadrinhos. Falou que tinha um estilo único de narração e que isso não combinaria com o cinema.
Eu depois vou tentar ver, porque o filme foi dirigido pelo Zack Snyder. Eu gosto do cara, achei ele um bom diretor. Man of Steel. E eu vi alguns trechos, sim, tipo, de algumas lutas do Rorschach, a entrada também achei bem bonita. Achei, vamos dizer, a customização dos personagens ficou bem real, ficou bem, vamos dizer, ficou bem adaptada, né? Você olha assim os personagens e você fala, pô, isso aqui é esse aqui. Eles não mudaram as características visuais dos personagens, isso que eu achei bem interessante, sabe? Geralmente filme de adaptação de quadrinhos, principalmente, e os caras tentam atualizar os negócios, deixar o bagulho bem mais realista. E eu acho que isso não serviria com o Watchmen, né, mano? Porque o Watchmen já é realista, porém tem aquele toque muito fantasioso, vamos dizer. Tem um lado fantasioso por fato de se tratar de super-heróis, né? Isso. Dr. Manhattan é uma coisa absurda, né? Isso, porque assim, na revista em quadrinho, as cenas de ações são bem secas. Por exemplo, o cara cai na porrada, o cara leva soco, sai todo arranhado, todo ferrado. Uhum. No filme ficou muito mais hollywoodiano, tipo, em slow motion. Ficou. Sim. Uma coisa, mas teve o lado bom que, tipo, normalmente, como fizeram com Wolverine, tiram o sangue pra tentar agradar a maior parte do público. Isso, E pra ficar mais popular, isso. né? Inclusive tiveram umas coisas polêmicas ao longo do filme. Tipo nudismo. Nudismo, exato. Sei que eu tô ligado, porque na revista, em quadrinhos, o personagem do Dr. Manhattan é um nudista em série, mano. Porque ele tá sempre pelado. Ele usa de vez em quando uma tanguinha preta, acho que é mais pra aparecer em público. No filme mostra. Pois é. Então por que você acha que o Watchmen é tão grandioso assim? Então, em primeiro lugar, eu gostei na época porque eu era pequeno quando assisti, eu não sou tão velho assim não, apesar da minha voz grossa. Quando assisti eu não conhecia esse tipo de filme de super-herói, ou de gibi, que era aquela coisa mais densa. Sim. Que veio junto com Batman Begins, que foi aquela coisa mais pesada, aquela carga mais pesada em filme, em um gibi. E Watchmen foi um dos filmes que trouxeram, tipo, esse lado de super-heróis pra tela. Sim, exatamente. Mostra a população querendo se tornar super-herói, só que, tipo, ninguém tem superpoder, só o Dr. Manhattan. Uhum. Então, tipo, você vê os caras se vestindo de personagens e tal, cada herói ali tem uma característica, tipo, coruja se veste de coruja. Então é aquele negócio, é fantasioso nessa parte, porque as pessoas têm, vamos dizer, a fé em poder mudar o mundo, sabe? Só que, tipo, porra, elas não conseguem, por exemplo, tá tendo um crime lá no Texas, os caras não conseguem ir pra lá, tá ligado? Então os caras, tipo, os caras são praticamente inúteis de fazer as coisas, e eles acabam, às vezes, atrapalhando até o trabalho da polícia. E isso que é engraçado, que ficou bom de ver, porque ficou real, cara. Uhum. Não só isso, mas como, tipo, ao final, quando todos os super-heróis estavam acabando já, tipo, a era dos super-heróis. Por causa da lei, né? Por causa da lei que ia banir os super-heróis, o comediante e o Dr. Manhattan começaram a trabalhar pro governo. Sim. E aí, o que eles fizeram? Foram pra guerra. Foram pra Vietnã, acabaram lá, ganharam a guerra. Acabaram logo o Dr. Manhattan, né? O cara é um deus naquela história. Um deus nudista. E, tipo, acho que eles puxaram muito pra esse lado, mostrar o lado humano dos personagens. Exatamente. Não é aquela coisa do Superman, não mata nunca, é o símbolo da bondade. Sim, até outra coisa que você falou da Guerra do Vietnã, a história também é interessante porque ela se passa num período muito obscuro pros Estados Unidos. Que foi lançado ainda nesse período. Foi lançado. E narra aquele negócio, a parte da Guerra Fria, conflito direto dos Estados Unidos com a Rússia, e a Guerra do Vietnã. E é engraçado que a população em si tem um medo de uma guerra nuclear, que pode acabar, dizimar com a Terra. Tanto que os poderes do Dr. Manhattan são esse medo, porque ele controla tudo, os átomos, mano. Ele pode desfazer qualquer coisa, pode criar qualquer coisa. É como o cara, o repórter. Sim, exatamente. No filme diz, ele fala, Super-Homem existe e ele é americano. Exatamente, porque ele é um símbolo de liderança ali pros Estados Unidos. Exato, e aí depois ele vira, não, eu errei, Deus existe e ele é americano. Sim, então, é isso que é
que é muito foda, porque você vê esse patriotismo na revista, você vê toda essa ambientação. Aí tem uns caras que praticamente são inúteis tentando fazer justiça, como é o caso do Rorschach, que teve a infância, que a mãe era prostituta, não teve pai, ele sofria bullying lá. Na época não, porque bullying é meio fresco, vamos dizer assim. O pessoal não gostava dele porque ele era um moleque meio sociopata, sabe? O Rorschach, pelo que você vê no gibi, antes de acontecer aquele negócio que acontece, que eu não quero falar porque... Spoilers. Antes de acontecer aquilo que acontece, que muda ele parecia ser uma pessoa boa, que seguia os princípios. Sim. Como o Batman, vamos dizer assim. Eu não vou contar exatamente o que aconteceu, mas, por exemplo, o cara, ele virou herói. Tudo bem, ele começou achando que ia dar tudo certo, que era fácil, que não ia se dar. Que não ia precisar matar ninguém. Sim, então ele passou por uma situação, né, acontecimento que ele piscou ali, na hora um flash, ele se tocou que, tipo... O mundo não é aquilo que ele pensava. Que ele viu o mundo nu e cru ali, mano. Então ele mudou completamente o jeito de agir, mas ele continua com essa busca da justiça. Tipo, ele se precisar, ele mata. Tipo, você não presta, você é uma bosta. Então ele mata o cara. Mata sem dó. Sem pensar. Isso. Outra coisa também é o final. O final, nossa, quando eu li aquilo, eu senti que eu tinha levado um chute no estômago. Bom, então, antes de seguir em frente, vamos falar um pouco dos personagens mesmo, porque a gente já falou do comediante, do Dr. Manhattan, do Rorschach. Vamos entrar um pouco mais a fundo na história do comediante e dos outros personagens, como Coruja, Espectral, Ozymandias e entre outros lá. Então, primeiro vamos falar então do comediante, né, que a gente já citou um pouco ele. A história em si começa com a morte dele, com o assassinato. Isso não é um spoiler porque... É o início do filme. É o início mesmo, o início do filme. Isso. Ele também é importante porque ele é um dos poucos personagens que, desde o começo, do prólogo da história, ele já tinha essa visão nua e crua do mundo. Então ele já, tipo, ele era muito foda-se. Então na Guerra do Vietnã, ele engravidou uma mulher e, pô, ela pediu pra assumir o filho e... Ele foda-se, ele meteu uma bala na cabeça dela, mano. Ele já tava, tipo, foda-se. E quando ele morre... o Rorschach, né, que ainda estava ativo por causa apesar da Lei Kinney, ele viu que o comediante era importante, então ele achou que isso ia ser meio que um complô, né, sobre os mascarados. Então ele pensou, alguém deve estar matando os mascarados e, matou primeiro o comediante porque ele era um cara que, apesar de estar meio pirado, ele era um cara que sabia do que estava acontecendo, né, tanto por ter trabalhado pro governo, né, e ter feito parte do grupo lá dos Minutemen. Ele fez parte do Minutemen, né? Ele fez parte, ele era fez parte do primeiro e do segundo. Isso, é que mudou a roupa, ele mudou a roupa demais, então eu meio que confundi aqui. Mas ele não deixava de ser um cara que era um herói, vamos dizer assim. Ele era um anti-herói muito ali em cima da linha também, pra quase um vilão bosta, tá ligado? Então ele morre, daí ele mostra o passado dele, que ele fez coisas erradas ali, como o Dark falou, que ele não queria falar. E ele é um cara, tipo, que você vai ter que descobrir, que a aparição dele na história é muito spoiler. É spoiler ali, spoiler aqui. Ele é um spoiler ambulante, cara. E ele foi, tipo, eu achava que quando você vai lendo, você acha que o primeiro a descobrir tudo, a trama toda que tava acontecendo, ele ia ser o Rorschach, né? Afinal, ele é meio que o cabeça de tudo. Depois Sim, ele é o centro, vamos dizer, né? E aliás, foi ele que narra a história, né? Exatamente. Porque a história... vamos falar então mais do Rorschach, porque ele é um dos melhores personagens de profundidade, né? Porque ele tá ali junto com todo mundo. Ele que chama o pessoal. Porque assim, a história começa então com a morte do comediante. E tá todo mundo aposentado, menos o Rorschach. Ele tá lá procurando as pistas do assassinato. Então ele recorre aos ex-companheiros de time dele. Principalmente o Coruja, que ele fazia uma dupla grande especial amigo dele. Com Coruja. Tanto que tem um jogo aí que vocês estão vendo no fundo, a gameplay do Watchmen. The Night is Night. Não, peraí, errei. The End is Night. Isso, exatamente, é confuso. The End is Night. Você sempre achou que o Rorschach ia ser o primeiro a descobrir a trama, mas no fim você descobre que o primeiro a descobrir tudo foi o comediante. Exatamente, por isso até que ele foi pro saco.
E o Rorschach, então, é que ele liga todo mundo, ele chama lá o Coruja, aí o Coruja tá naquelas, né? O Coruja tá naquela, ele se aposentou, só que ele ainda tem aquele negócio aquele sentimento de culpa por ter se aposentado. Né? Ele fala, pô, minha vida era mais ativa, agora eu sou sozinho, moro sozinho aqui nessa casa tão, sei lá, tipo, ele tem tipo a Batcaverna, que é a Coruja Caverna. Ele tem todos os equipamentos, tipo, ele tem milhões de roupas, né? Roupa pro Ártico, roupa pra mergulho, roupa pra sei lá, qualquer coisa. Daí, tipo, ele fica olhando as invenções dele, ele fica triste, ele fica sentindo que existe uma coisa faltando nele. E o Rorschach, ele meio que vai tentar restaurar esse sentimento de prazer em combater o crime no Coruja. O pessoal só começa a agir também com a volta mesmo do Coruja, porque pelo Rorschach os caras vão continuar na moita, né? Porque pra todos os super-heróis, o Rorschach é um louco que, enfim, tem princípios enfim, um louco. Ele é um cara doidão, porque ele é muito seco. O pessoal vai falar com ele normal e ele chega a ser meio grosso, sabe? Então o pessoal fica meio com raiva disso. E outra personagem que também é bastante ampla, assim, só que eu pessoalmente não gostei tanto dela, foi da Espectral. E outra personagem também faz parte da Espectral, é a mãe dela. É Miss Espectral o nome da mãe, né? Não gostei nem da mãe nem da filha. Não, eu acho elas muito chatas, vamos dizer assim. Eu achei a Espectral muito pernas abertas. Ela é aquela mulher sofrendo de crise da meia-idade, que quer ter aquele romance, né? Ter aquela vida amorosa. E, tipo, ela odeia ser super-heroína. Ela odeia. E daí ela fica reclamando da roupa. Ai, minha roupa é transparente, minúscula. Mas ela é quase uma puta. Acontece alguma coisa, ela transa. Acontece outra coisa, ela transa. Porra, mano. No final da história, depois do maior reviravolta, do maior acontecimento catastrófico, ela transa, ela trepa. Como se nada tivesse acontecido, velho. No filme tem umas ceninhas, mas enfim. Boobies. Então, eu achei ela muito, porra, ela reclama da roupa, reclama de tudo, mas, tipo, ela fica meio com cara de bosta, em vez de agir. Então, eu achei isso meio ruim, ela fica muito dependente dos personagens masculinos da história, sabe? Exato. Tanto que ela volta a ser heroína, quando ela volta é por causa de um cara, tipo, não foi porque ela quis. Exatamente, ela não foi pra salvar. E, tipo, foi por, vamos dizer assim, por uma paixão. Se eu não me engano, eu posso estar mais ou menos errado, mas ela vestiu a roupa pra uma fantasia sexual. No filme, a roupa dela é diferente do que no gibi. Sim, ela é mais, tipo, ela não é transparente. No gibi, ela só usa, tipo, um maiôzinho, né, preto. E aquela parte amarela seria meio que uma blusa transparente, que eu não sei o nome disso. Uma blusa mais transparentezinha. No gibi, eu achei feia a roupa dela, na moral. No filme, eu achei bem mais bonitinho, mais estilo. Então, eu acho que, assim, ela só começa uma ação muito tarde, né, no final da história lá, contra os acontecimentos, né, catastróficos. Aí ela meio que toma uma medida, mas também é meio fraquinha, assim. Acho a participação dela meio bostinha. Como a da mãe, né, que a mãe foi estuprada na história, não vou dizer por quem. Nasceu ela. A mãe também é meio putanga, assim, só... Tipo, ela tem os cartões pornôs de fãs que entregavam pra ela e ela acha uma maravilha, ela acha muito bom. Foda-se. E além desse, esses são os personagens que aparecem em foco na história. Isso, em foco. Além desse, tem aquele lá que eu esqueci o nome agora. Tem o Ozymandias. Ozymandias, isso aí. Nossa, eu achei a história dele de vida um porre, mano. Apesar dele ser um personagem, assim, interessante, porque ele, na história, ele é considerado como o homem mais inteligente do mundo. Então ele é praticamente um super-herói, porque ele desenvolve umas habilidades muito fodas. Né? Discordo, o Rorschach é o mais inteligente. Acho que o Rorschach não é o mais inteligente, eu acho que ele é o mais, vamos dizer... astuto. Isso, ele tem umas sacadas boas. Você vê que, tipo, ele vai fazendo as coisas meio no foda-se, ele acaba se fudendo, né? E só que ele dá umas sacadas e ele consegue se virando. Mas ele tá no fundo do poço ali, fudido, ele já não tem mais nada, mano. Mas ele consegue dar umas sacadas de... umas reviravoltas, mano. Na história, o Rorschach em si é um personagem que dá muitas reviravoltas. Isso que é bastante interessante, porque a história, você fica esperando ela se renovar por conta do Rorschach. Sempre dá aquela volta lá por cima, entendeu? Mas, enfim, continuando dos Ozymandias. Ele é um personagem que ele é muito... ele não é muito explorado no início da história. Mas depois vai ter uma parte, né? Até uma edição que é ele só. Sim, cara, eu gostei dele. Tipo, eu achei que ele foi um personagem legal na história. Sim, é que eu achei o estilo dele meio, sei lá, muito
Porque a história já se passa em 1980 e bolinha, né, mano? Aham. Aí o estilo dele é um estilo... O uniforme dele, principalmente, eu sou um cara que vai muito pela característica visual dos personagens. E eu achei a roupa, sei lá, o estilo dele mesmo, não é um estilo de herói, cara. Não que herói precisa usar capa, não precisa ter melhorar a armadura, uma máscara da hora. Mas eu achei o cara muito, tipo, hippie, tá ligado? Ele usou um paninho assim com um colarzinho de ouro, velho. Achei muito casual, achei muito fraco. Ele não parece mesmo um herói, ele não tem muita característica de herói. Tipo, uma liderança e pá. Eu olhei pra ele, a primeira vez que eu olhei pro Deus, assimilei ele com o deus egípcio ou grego. Isso, exatamente. Parecia muito. Só que ele, como a gente falou, ele não é desenvolvido muito no começo da história, só que ele é um personagem super importante pra narrativa. E é até meio difícil falar dele, porque ele é um cara que realmente aparece em momentos muito de spoilers, momentos muito brutos. Mas ele é um cara que buscou conhecimento, ele largou mão de tudo e foi estudar, ele tá construindo o império dele e tentar achar a paz do universo, vamos dizer assim. Uhum.